Escrevo a miséria e a vida infausta dos favelados. Eu era revoltada, não acreditava em ninguém. Odiava os políticos e os patrões, porque o meu sonho era escrever e o pobre não pode ter ideal nobre. Eu sabia que ia angariar inimigos, porque ninguém está habituado a esse tipo de literatura. Seja o que Deus quiser, eu escrevi a realidade. Você tem basicamente duas grandes formas de representação do negro na literatura, em vários momentos da história da literatura. Uma que a gente chama de negrismo, que é aquela representação estereotipada e externa, de autoria branca e descomprometida com o existir negro, propriamente dito. E você tem uma outra representação que a gente chama de, não de negrista, mas de negritudinista, que é uma representação mais interna, comprometida com o lugar de fala do negro, comprometida com as dores, com os sentimentos, com o existir, o ser e o existir do negro, enquanto parcela da população marginalizada pelo capitalismo, o mesmo capitalismo que há 500 anos atrás escravizou e transformou o negro em mercadoria. Quando me arrancaram daqueles lugares onde tudo me ficava, pátria, esposo, mãe e filha e liberdade. Meu Deus, o que se passou no fundo de minha alma, só vós o pudestes avaliar. Digo sempre que nenhum país sobrevive impunemente a mais de 300 anos de escravidão. Os resquícios, as cicatrizes, as feridas da escravidão estão aí, até hoje, em forma de racismo. E mesmo naqueles autores e autoras simpáticos à questão do negro, e eu vou dar um exemplo aqui de um clássico norte-americano, A Cabana do Pai Tomás, de uma escritora americana branca, Harriet Beecher Stowe. Ela cria uma escravidão benigna, o bom senhor e o escravo contente. O pai Tomás é aquele escravo feliz, percebe? Quando isso é uma mentira. Então nós temos realmente marcas ideológicas muito vinculadas a essa herança maldita da escravidão. Livre, ser livre da matéria escrava, arrancar os grilhões que nos flagelam, e livre penetrar nos dons que selam a alma e lhe emprestam toda a etérea lava. Livre, bem livre para andar mais puro, mais junto à natureza e mais seguro do seu amor, de todas as justiças. As primeiras grandes obras publicadas por escritores negros nas Américas, do Norte, Central e do Sul, são textos autobiográficos. Ele tinha necessidade de contar a sua vida, a sua vivência. Então, veja bem, essa guinada, ela começa há 100 anos atrás e ela cria uma tradição que chega aos outros países todos. Então você tem, por exemplo, o fenômeno internacional da chamada negritude, da literatura negra, é o primeiro movimento literário que começa do lado de cá do Atlântico e vai para a Europa. Você vai ter a negritude francófona, você vai ter a renascença negra nos Estados Unidos, você vai ter um começo de uma literatura negra aqui também no Brasil. Nós que já tínhamos os nossos precursores, Maria Firmina, Machado de Assis, Lima Barreto e tantos outros mais. E hoje você tem gerações e gerações de negras e negros voltados para a literatura. A partir dessa visão interna à história do negro. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes. Recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida liberdade.
eu gostava muito de entrar no mar. Me sentia entrando em contato com o divino. Minha mãe sempre me levava ao mar quando eu era pequeno. Levava oferenda para Iemanjá, agradecia e pedia proteção para mim e para ela. Eu gostava de ir ao mar. Alguns dias, quando a tristeza me engolia, eu desejava que o mar me levasse junto com ele. Mas no fim das contas eu desistia. Não era meu tempo ainda. Como a minha mãe dizia, meu sol mal tinha nascido, então era muito cedo para ele se pôr. Eu parei de querer que o mar me levasse e pedi apenas para que ele me lavasse de todos os fardos e toda a tristeza. E tudo saía de mim. Eu comecei a escrever quando eu era muito criança ainda, uns 10 anos eu já estava escrevendo, comecei escrevendo alguns poeminhas, algumas coisas assim, depois eu fui aumentando, aí eu cheguei nos contos e eu sempre vi a escrita como a carreira que eu queria seguir mesmo, como aquilo que eu amava fazer, sempre gostei muito de ler também, então desde cedo eu vi que eu iria acabar trabalhando com literatura. Nos meus textos, eu tentei humanizar essas pessoas negras, falando, de alguns desafios, de algumas escolhas difíceis que elas estavam fazendo, algumas coisas, momentos delicados, enfim, que elas estavam vivendo. Mas, ao mesmo tempo, eu tentei trazer os sentimentos dessas pessoas. Elas tinham alguma família, elas tinham filhos, elas trabalhavam. O que estava acontecendo nesse contexto inteiro, sabe? Se a gente for focar só no racismo, só nas coisas ruins que está acontecendo, a gente não dá a visibilidade necessária para várias pessoas que estão fazendo esse movimento de resgatar a história, de recontar a história, de trazer essa representatividade, de também falar dessa potência que é a cultura afro-brasileira. Claro que esses personagens são atravessados por racismo, mas isso aí não vai ser o tema, não vai ser o foco da vida delas, sabe? E eu acho interessante a gente fazer isso, esse movimento de simplesmente colocar essas pessoas negras em foco, sem ser só falando de racismo, também produzindo coisa, também vivendo sua vida mesmo nesse lugar de afetividade, esse lugar mais humano, esse lugar de alegria mesmo. Eu acho isso muito importante. Não tenho defeito algum, e talvez, para mim, ser preta foi e é uma grande qualidade, pois se fosse branca, não teria me esforçado tanto para provar do que sou capaz. A vida não teria exigido tanto esforço e recompensado com tanto êxito. O fator autoria, sozinho, não define nada. O que define é a conjugação da autoria com outros fatores. Por exemplo, o tema. É o autor negro falando de um tema negro. E aí, nesse momento, você tem a questão fundamental para mim, que é o ponto de vista. Quer dizer, a visão de mundo desse autor negro identificada com a vida daquele personagem que ele está criando, que remete a tantas e tantas outras vidas que estão por aí. Então você tem essa conjugação. É o tema do negro, a autoria negra, o ponto de vista negro, uma linguagem identificada com esse ponto de vista. E um quinto elemento, que eu diria que é o elemento, vamos dizer, utópico desse complexo, que é a esperança de que esse texto, com essas características, vai encontrar um público leitor também negro. Eu nasci por causa da palavra. Joguei ao ar meu primeiro sopro de vida e fui verbo. Por isso, não me adapto bem ao silêncio. Eu gosto dele apenas enquanto expectativa, quando precede uma fala, o respiro entre uma palavra e outra. O equilíbrio que nos permite entender as coisas. Palavras navegam o meu silêncio, boiam em minha mente. Não importa onde eu vou, ou quanto eu pedale, caminhe, nade ou rasteje. As palavras me acompanham. Todas essas conjecturas bobas costuradas em minhas roupas, as palavras me vestem e me despem. Sempre foi assim. Eu lembro de mim quando minha mãe ainda tinha avó. Eu era um pouco mais do que pó de gente, gotinha miúda. Tinha os olhos esbugalhados de bichinho curioso que tem fome do mundo. Quando minha avó deixou minha mãe, eu já era do tamanho de uma roseira pequena. Antes de fazer de minha mãe avó, agora sou peixe. Metamorfoseio-me, contente,
apreciando todas as fases, mas há um nó que a tudo ata, a palavra. Eu sempre gostei de ler e escrever. Quando eu era muito pequenininha, eu gostava de ver as figuras, assim. A minha mãe sempre incentivou muito a leitura, e aí eu cresci muito amigada das palavras, né? E aí, conforme eu fui ficando mais velha, eu até escrevia no ensino fundamental e médio, mas era uma coisa muito experimental e muito solitária, né? Quando eu entrei na faculdade, eu consegui encontrar outras pessoas que também escreviam, né, num projeto chamado Preta Poeta, onde várias mulheres negras se reuniam para poder compartilhar suas escritas, falar sobre os processos e muitas vezes, às vezes, só conversar também, né? Isso me deu muita força e muito estímulo para poder retomar essa veia artística que eu já tinha uma familiaridade quando era mais nova, e foi quando eu senti que eu gostava mesmo, assim, de fazer. E desde então eu continuei escrevendo. A inserção das pessoas negras dentro da minha literatura, ela passa muito pelo meu corpo e pela minha experiência, mas ela também passa por uma noção que eu acho que foi adquirida observando essas outras autorias que me inspiram, de uma postura ativa e consciente sobre o imaginário que você quer contribuir para construir envolvendo o universo de pessoas negras. Observar como que nesse universo essas pessoas podem se relacionar de uma forma que não seja estritamente competitiva ou romântica, mas que elas também possam criar amizades, que não é uma coisa que a gente tem muito dentro da literatura quando a gente pensa em personagens negros, né? Esses personagens, eles são às vezes traiçoeiros, às vezes eles são miseráveis, às vezes eles são muito desconfiados e solitários. Nos falta, além de uma representatividade, também uma noção de pertença. Se olhar nos outros espaços e não se reconhecer em um único indivíduo, mas ter um rol de histórias que a gente pode acessar, onde a gente pode construir a nossa autoestima, o nosso senso de valor individual e coletivo. E eu acho que isso consegue ser muito bem acionado a partir do momento que você tem uma disposição de construir histórias diferentes com pessoas diferentes, enquanto agentes, personagens que podem mudar o mundo, que podem mudar o curso das coisas, que podem ajudar a não só produzir histórias escritas diferentes, mas realidades materiais distintas.